meditar. Deuteronômio, capítulo 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando estiverem prestes a entrar na batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, Israel, hoje você lutará contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenha medo. Não fique apavorado, nem aterrorizado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos, para dar-lhe a vitória. Os oficiais dirão ao exército: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro desfrute a vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu a sua mulher? Volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para casa, a fim de que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os habitantes aceitarem e abrirem as suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Se, porém, eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la nas suas mãos, matem à espada todos os homens que nela houver. Contudo, poderão ficar com as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes, que não pertencem às nações vizinhas de vocês. No entanto, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, separem para destruição os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Do contrário, eles os ensinarão a praticar todos os atos detestáveis quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas para com elas montar o cerco contra a cidade que está em guerra contra vocês, até que ela caia. Beleza, vamos lá. Olá, Cláudia, boa noite. Vamos comentar então sobre Deuteronômio 20. Esse capítulo, ele trata sobre instruções de guerra para os israelitas que estavam prestes a atravessar o Jordão e conquistar todas aquelas cidades que o Senhor tinha prometido a eles, né? Naquela extensão de terra que o Senhor tinha prometido. E Deus dá algumas instruções de guerra específicas para eles. Nesse texto, a gente vai ter tanto dados, instruções que são muito específicas relativamente à guerra, relativamente ao contexto que eles estavam vivendo, mas também vamos encontrar princípios que valem para nós hoje. Como eu falei, princípios morais são eternos e valem para qualquer pessoa em qualquer época. Princípios morais, tá bom, gente? E também vão nos servir em áreas diversas e também nas guerras que travamos cotidianamente. Então vamos aqui falando de uma coisa e de outra, falando tanto do texto, do que era aplicável para eles, mas também
daquilo que pode servir para nós. Versículo 1 começa falando que quando eles forem à guerra, que eles não desanimem vendo um exército poderoso, grande, com muitos carros, com muitos cavalos, que eles não fiquem com medo, mas que eles confiem em Deus que está com eles. O mesmo Deus que os tirou do Egito, o mesmo Deus que os guardou na peregrinação no deserto, estará com eles e os fortalecerá e dará a vitória oportuna diante desses inimigos, diante desses exércitos. Então já começa o texto falando sobre isso. E é muito importante essa percepção, porque se a gente conhece o Deus ao qual servimos, não tem inimigo, exército, dificuldade que seja grande demais diante dele. Então é muito importante a gente olhar sob perspectiva do alto as nossas tribulações, lutas e inimigos terrenos. Ok? Olá, Miminha, tudo bem? Boa noite. Então isso é muito importante. Então, Deus está com vocês. Isso é o mais importante. Começa o capítulo de forma muito boa e mostrando que não é desculpa, né? Às vezes a gente dá muitas desculpas para não encarar os desafios, para não encarar nossos gigantes, para não encarar as nossas dificuldades. Fala, não, é difícil demais, é complicado, eu não vou vencer, eu não tenho chances. E às vezes a gente não tem chance mesmo, não. Muitas vezes a gente é pequeno diante das lutas e dos desafios que se apresentam diante de nós. Porém, pela fé, a gente pode enfrentar. E muitas das vezes Deus vai nos impelir, vai nos mostrar que é o único caminho, enfrentar esses inimigos. E em vez da gente se desesperar e já perder no desespero, que a gente coloque nossa fé no Senhor e confie que Ele está conosco. Se Ele está conosco, tudo que nós precisamos, tudo que nós carecemos, tudo que nós não temos, Ele suprirá, Ele preencherá. Versículos 2 e 3 vão falar sobre o incentivo que os sacerdotes faziam às tropas, né, ao exército, antes deles entrarem numa batalha, conquistarem uma porção de terra. E é fundamental esse incentivo dos sacerdotes, né? A gente às vezes vê nos exércitos generais pessoas assim do próprio meio militar à frente das tropas, motivando, falando com palavras de guerra. Isso tudo é importante, é fundamental. Mas aqui, quem fazia esse papel primordialmente eram os sacerdotes. Antes de qualquer oficial, de qualquer líder de tropa, quem estava se comunicando com o exército eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram muito mais do que um simples capelão, né, do exército. Ele era um líder ali também, né? Ele tinha uma palavra muito poderosa, era uma figura central no meio da sociedade, né, dos israelitas que o Senhor estava formando ali. Então isso mostra para a gente como a fé ela é central para a vida, não só para as questões de fé, não só para as questões de devoção, de práticas religiosas, mas diante de todo e qualquer desafio, devemos colocar a nossa fé em ação, devemos recorrer a Deus, devemos nos lembrar da palavra do Senhor. A fé cristã, diferentemente de outras percepções religiosas e da maneira como as pessoas às vezes fazem uso da sua religião, ela nos tangencia em todas as áreas, ela nos influencia em todas as coisas, né? Então a gente precisa realmente se apegar em Deus e pensar biblicamente, e pensar, ter um olhar de fé diante dos desafios diários, cotidianos, os desafios sociais, os desafios civis, no trabalho, onde estivermos, familiares, né? A fé, ela é fundamental. E é interessante que esse incentivo dos sacerdotes ele ocorria antes até da própria organização das tropas, da designação de oficiais para ficarem à frente de parte das tropas. Antes disso tudo, tinha aqui o incentivo dos sacerdotes, né? E olha que incentivo legal, versículos 2 e 3. Ouça, Israel, versículo 3 na verdade. Ouça, Israel, hoje você lutará contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenha medo,
não fique apavorado nem atemorizado por conta deles. Versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para dar-lhe vitória. Como é importante, né? A gente buscar a Deus, ouvir a palavra do Senhor e motivado por ela, a gente enfrentar, a gente encarar, né? A gente não recuar, não se esconder. Deus sempre nos traz uma mensagem para a gente encarar com coragem os desafios. A vitória vem muito dessa nossa postura também, né? Tem coisas que o Senhor faz sobrenaturalmente, mas tem muita coisa que já acontece diante da nossa postura, diante dos inimigos, dos desafios. Se a gente de cara já se dá por derrotado, né, aí a gente não vale a pena nem ir para a guerra, como a gente vai ver agora, dos versículos 5 a 8. Esses versículos 5 a 8 são motivos de dispensa, né? Eles estão falando aqui, olha, se vocês estão com uma casa nova e estão ali com um coração na casa que vocês ainda não consagraram, se vocês estão com uma vinha nova, uma plantação nova, ainda não desfrutaram do fruto dessa vinha, se vocês estão prestes a casar, estão noivos e ainda não desfrutaram do matrimônio, então é melhor não irem, vão lá, desfrutem do matrimônio, porque não vai adiantar vocês irem para a guerra com o coração nessas coisas. Por fim, se vocês estão com medo, vocês não vão, porque se vocês forem com medo, vocês não só não vão lutar como deveriam, mas vocês vão atrapalhar, porque vocês vão colocar medo nos outros. Então é muito importante a questão da motivação, de estarmos devidamente focados, motivados e entendermos, né, o momento, né? E é interessante eles terem essa percepção, e isso daqui serve tanto para entender aqueles que não estavam aptos para a guerra, que deveriam recuar, voltar para as suas casas para se dedicarem a essas coisas, como também uma palavra de incentivo para que aqueles que fossem tivessem foco, tivessem coragem, não ficassem pensando no que deixaram, porque ou eles ficam com o coração dividido ou eles ficam focados na missão. É muito importante a gente ter foco e entender o que Deus quer de nós hoje. E essa palavra, ela também era dada antes da própria organização das tropas, a organização militar. Ou seja, a motivação do Senhor e a reflexão sobre o momento de vida, sobre como vamos entrar numa batalha, sobre o quanto o nosso coração está dividido ou não, são fundamentais para que quando a gente entre com tudo. Entre com fé, entre com foco, entre com as nossas forças e não tenhamos ali um ânimo receoso, temerário, fiquemos divididos por alguma coisa. Exatamente, Cláudia. Gideão, né? Gideão que Deus, através da vida de Gideão, se ele era medroso, Deus, nesse caso, ele transformou Gideão de um medroso em alguém que encarou os seus medos, e também houve uma diminuição das tropas, né? De 30 mil passou a 300 homens apenas que o acompanharam, porque era muito melhor 300 homens dispostos e com fé no Senhor, né? Alinhados espiritualmente, do que uma multidão que poderia mais atrapalhar do que ajudar se não tivesse focado espiritualmente e militarmente também. Então, às vezes, poucos preparados e alinhados no coração e na fé produzem muito mais efeito do que muitos que estão desencontrados aí nessas questões. É muito legal, muito boa a sua lembrança aí, super pertinente. Já é pertinente, já é uma palavra certeira, né? Mas super pertinente. Muito boa. E no final, a gente reconhece que era o Senhor, né, que fazia. Então, se é 30 mil, se é 300, se é 1.000, se é 2.000, no final, é Deus que vai dar a vitória, né? Então, aqui também era o mesmo caso. O exército, muitas das vezes, ia ser muito maior. Mas o Senhor vai dar a vitória. Mas que todos estejam ali no mesmo espírito, no mesmo coração, focados. Outro assunto que trata aqui no capítulo. Há um tratamento diferenciado de Deus
para com as cidades que estavam mais distantes deles, que estavam para além do território inicialmente dado por Deus, e um tratamento direcionado para as cidades que estavam abrangidas ali pela divisão territorial que Deus já tinha feito, né? As cidades da promessa. E qual é a diferença? Para aquelas cidades mais distantes, começa falando o texto aqui, né, extra-limites, que eles poderiam futuramente conquistar, vir a agregar, a somar, eles deveriam fazer uma proposta de paz, inicialmente, não deveriam chegando, destruindo tudo, não, deveriam fazer uma proposta de paz, e se eles aceitassem essa proposta de paz, então os habitantes daquela cidade seriam feitos escravos, tá? Ou seja, eles seriam agregados, mas prestariam serviços a eles. Mas se não houvesse essa condição de ter paz, se esses povos eles resolvessem partir para a guerra, os israelitas sitiariam a cidade, porque geralmente as cidades aqui elas eram contornadas por muros altos. Então, às vezes, a melhor estratégia era sitiar primeiro, sufocando aquela cidade, né? Tanto que as pessoas não sairiam, não entrariam, até que o confronto seria inevitável e eles já estariam ali cansados e com uma série de dificuldades por conta do sítio inicial. E então, depois do sítio, haveria a matança de todos os homens adultos do sexo masculino. Porém, as mulheres, crianças e os bens, né, os rebanhos, seriam mantidos e serviriam aos israelitas. Aí sim, essas mulheres, essas crianças passariam por todo um ritual para realmente fazerem parte dos israelitas, né, entrarem nas famílias, mas de uma maneira assim de entenderem ali seus novos valores, a sua nova identidade. Então a gente vê que há uma maior tolerância com essas nações mais distantes, que estão fora desse território inicialmente dado por Deus. Porém, com as cidades da promessa, a gente pode dizer aqui com as cidades cananeias, porque assim, tem tanto, às vezes aqui dizendo dos cananeus como uma parte de toda essa terra prometida, como muitas das vezes o texto vai se referir aos cananeus como sendo todos esses povos nessas terras aqui prometidas. Então os jebuseus, os heveus, os gergazeus, então todos esses que habitavam essa terra. Então, para simplificar, não ficar falando esses nomes, então a gente vai falar aqui dos cananeus. Então, quando se tratasse destes, Deus ordenou a destruição completa. Tudo que respirava deveria ser morto, destruído. E a palavra aqui para destruição completa é uma palavra que indica algo que seria dedicado totalmente a Deus. Assim como eles queimavam totalmente a oferta, o holocausto, aqui eles estariam sacrificando todo ser vivo para a glória de Deus. E vamos lembrar algo que nós já conversamos em capítulos passados. Havia um juízo de Deus específico para os cananeus. Deus disse que o pecado deles era tamanho, eles praticavam tantas atrocidades, eles tinham práticas religiosas tão detestáveis diante de Deus, né, que Deus não queria que nada deles restasse, né? Então era um juízo que Deus estava impetrando contra nações inteiras, né, por conta de um pecado, de pecados coletivos que elas cometiam, e Deus usa os israelitas para esse fim. Hoje entendemos que Deus não usa mais uma nação para perpetrar o seu juízo contra outras nações. Não é assim que a gente, à luz do Novo Testamento, entende. Não tem mais esse propósito, esse agir de Deus mudou. Porém, nesse contexto isso acontecia, tá? E quem somos nós para questionar o juízo de Deus? Aquele que dá a vida, também é aquele que pode tomá-la para si quando ele quiser. Mas há também um outro motivo aqui. Diz aqui que eles deveriam exterminar totalmente a população dessas cidades, porque se não exterminassem, os sobreviventes seriam pedras de tropeço para a fé do povo. Ou seja, essas esposas cananeias que eles tomassem para si, né, ou esses filhos que crescessem, acabariam por
contaminar a fé dos israelitas, ou ser de alguma maneira uma pedra de tropeço para os israelitas. E Deus está aqui tentando preservá-los desse problema, né? E preservar a sua própria glória também, porque se tem algo que Deus zela é pela sua própria glória, e não há nenhum tipo de característica negativa em Deus por isso, porque sendo Deus o doador de toda a vida, sendo Deus a beleza, a poesia, a bondade, o amor em pessoa, embora também justo juiz que se ira contra a maldade, ele zelar pela sua glória é a preservação da própria vida. Se Deus não fizesse isso, ele seria mau, né? Então, ele não é mau quando ele pratica a sua justiça e se ira contra a maldade. Ele é mau quando ele se cala diante da maldade. Então, às vezes a gente tem um pouco de limitação para entender o agir de Deus, mas é exatamente essa diferença entre nós e Deus. Ele é Deus, ele sabe o que ele faz. Nós, homens, não sabemos e muitas das vezes podemos perder a mão, né? Mas Deus aqui nesse caso está orientando diretamente o povo e sabia que isso também seria uma pedra de tropeço para eles. Então, nesse caso dos cananeus, tolerância zero. Para as cidades, para os reinos mais distantes que fossem conquistados, havia uma maior tolerância, haveria ainda uma possibilidade de diálogo. Por fim, antes da gente passar para algumas lições, fala no final aqui, a partir do versículo 19 e o versículo 20, uma preocupação aqui interessante, gente. Não é só isso que o texto fala, mas parece haver aqui uma preocupação com o meio ambiente. E isso é muito interessante, né? E até contrasta um pouco, porque a gente está falando aqui de extermínio de cidades, de pessoas, matança de pessoas, mas vamos procurar entender, tá? Vamos ler aqui o versículo 19, que vocês vão entender um pouco a lógica. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Esse último verso aqui, essa pergunta aqui, por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem, talvez a primeira justificativa para entender essa ordem de Deus para que não destruíssem tudo. Há uma ordem do ponto de vista prático, que a gente vai ver aqui, mas também parece haver aqui uma questão moral, sendo que a natureza, as árvores em si não são agentes morais, então eles não têm culpa diante de Deus daquilo que está acontecendo entre as pessoas. Os homens, enquanto agentes morais, pecam diante de Deus e são passíveis do seu juízo, né? São passíveis do seu castigo. Agora, a natureza não tem nada a ver com isso, né? A natureza, dentro do possível, deve ser preservada, mas não ela por ela mesma, mas porque ela serve ao homem, ela é importante para o homem. Daí a gente falar que é um princípio de preservação do meio ambiente, né? Não é porque a árvore tem alma, pelo contrário, que diz que não, né, diferencia os homens das árvores, mas é porque as árvores servem à vida, servem ao homem. Então não faz sentido destruir tudo, inclusive as árvores. E Deus vai falar aqui, olha, diferenciem. Há árvores que são frutíferas e árvores que são infrutíferas. Vocês vão fazer uso da natureza? Então façam um uso consciente. Das árvores frutíferas, vocês não derrubem, vocês mantenham elas, porque elas servirão de alimento para vocês. Elas darão frutos que alimentarão. Eles ficariam sitiando uma cidade durante um bom tempo, durante meses, às vezes até mais de ano, e nesse período ter árvores frutíferas próximas ajudaria no suprimento de todas as tropas, de todos aqueles homens que estivessem em guerra. Então, assim, não sejam burros, né? Não vão destruir aquilo que é importante para vocês. Porém, as árvores infrutíferas vocês poderão derrubar e aproveitar da madeira delas para montar o cerco contra a cidade que vocês estão em guerra, né? Montar o cerco, construir rampas, tudo que fosse necessário ali para a conquista da cidade. Então, as árvores frutíferas serviriam de alimento, as árvores infrutíferas serviriam
para todo a sua necessidade ali naquela guerra, né, de construção. Então, assim, a gente tira aqui que a natureza, ela nos serve, ela é importante, e termos consciência do quanto ela é necessária para a vida e para que possamos ir adiante nos nossos propósitos, seja quais forem, né, nas nossas guerras, na guerra que é a própria vida, né, no desafio de viver. Se a gente não preservar o meio ambiente, a gente pode morrer não por causa de uma terceira guerra mundial, mas a gente pode morrer por escassez de recursos. Então isso fala para eles de forma muito local, muito específica, mas também fala para nós homens hoje de uma maneira global, que se não estivermos preocupados e não entendermos a importância da natureza, a gente pode morrer, né, por WO, por não termos saúde e vida para lutar. Então é muito interessante. Vamos falar então das lições que podemos extrair de todos esses versículos aqui do capítulo 20. Primeira lição: fé em meio às guerras, em meio aos nossos inimigos. A fé é fundamental para enfrentarmos os nossos desafios, os nossos inimigos, para entrarmos na lide da vida, entrarmos nas batalhas da forma correta, com o coração correto, pensando correto acerca de nós mesmos, pensando correto acerca do inimigo, né? A fé, ela nos alinha o coração, ela nos dá sabedoria, ela nos dá energia, ela nos dá disposição, ela nos dá coragem. Fora que muitas coisas Deus faz sobrenaturalmente. Então, se dependemos dele, podemos contar também com as suas misericórdias, com o seu favor, com o seu agir poderoso nas circunstâncias, muitas delas que nos serão impossíveis de transpor a não ser por uma ação divina. Então a fé, ela é fundamental nas batalhas da vida e na própria vida como um todo. Uma outra lição que tem a ver com essa primeira: buscar a Deus em primeiro lugar. E eles primeiro ouviram o sacerdote, antes de se organizarem, antes de saírem para a guerra, ouviram o sacerdote. Precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, ir à igreja, ter ali uma palavra, sabe? Você começa a semana já com uma palavra que vai ressoar no seu coração a semana inteira, que vai te fortalecer. Como é importante a gente priorizar o Senhor, ouvir a voz de Deus e a partir dela, sim, encararmos os desafios, a vida, o trabalho, as responsabilidades, né? Mas começa no Senhor. Começa pela palavra do Senhor que vamos ouvir, começa com os joelhos dobrados, com oração. É muito melhor a gente buscar a Deus no início, no durante e no final, do que só quando a coisa aperta e estamos desesperados. Ainda assim, Deus muitas das vezes vem com graça, mas melhor é quando a gente busca a Deus em todo momento, porque aí a gente vai ter percepção de seu favor desde o início e a batalha vai ser vencida de uma forma muito melhor. E a gente, mesmo diante de reveses e de dificuldades na batalha, a gente vai ter uma fé, uma esperança que independe do que estamos vendo, né? Nosso coração não vai esfriar diante do que estamos vendo, porque nossos olhos estão naquele que pode todas as coisas. Mesmo diante da morte, ele gera vida. Mesmo diante de um morto, ele ressuscita, né? Não há doença que ele não pode curar, não há entrave judicial que ele não pode intervir e dar vitória. Então a gente luta pelo Senhor e entrega a Ele as consequências. É importante também entendermos e respeitar nossos momentos de vida. Assim como havia aqui empecilhos, motivos de dispensa militar, caso eles estivessem divididos ou tivessem sem coragem, precisamos entender também nossos momentos. Talvez em algum momento não estejamos preparados para entrar em alguns tipos de guerra, alguns tipos de peleja, mas também isso nos fala que precisamos, quando entrarmos numa guerra, quando entrarmos numa peleja, entrar para valer. Não ficarmos divididos, preocupados, receosos, que a gente confie em Deus e vá em frente. Lute com coragem, lute com fé, nada de, sabe, um pé na fé e um pé na incredulidade.
né? Não, vamos fazer direito, vamos crer no Senhor, vamos depender do Senhor e vamos fazer a nossa parte também. Outra lição é que devemos buscar em Deus estratégia e termos firmeza diante dos desafios e dos inimigos, das batalhas. Havia uma maneira de se lidar com nações distantes, cidades distantes que seriam conquistadas e também aquelas mais próximas. Deus deu instruções específicas para cada caso. Precisamos buscar em Deus as estratégias de como agir em cada caso. Tem casos que você vai resolver dialogando, conversando, esperando, tendo ali um tratar. Tem casos que Deus fala, olha, enfrenta, encara, sai, rompe, sabe? Que a nossa resposta terá que ser muito mais incisiva, né, e firme. Então, como vamos saber qual é o momento? Qual é o momento de esperar, qual é o momento de agir, qual é o momento de sermos firmes, qual é o momento de tolerarmos? É a fé. É a fé que nos conectará com Deus, é um relacionamento que nos fará entender o que Deus quer para cada momento. E a sabedoria que Deus nos dá, né? Deus nos dá sabedoria, às vezes Deus vai falar através de um raciocínio. Você vai pensar, vai raciocinar, vai orar, colocar diante de Deus, e Deus vai fazer com que você entenda o que Ele quer de você naquele momento, qual é a melhor estratégia para lidar com certas pessoas no trabalho, qual é a melhor estratégia para poder reconstruir a sua família, para lidar com desafios financeiros. Inteligência, Deus nos deu inteligência natural e Ele também ilumina a nossa mente para entendermos como tratarmos cada tipo de problema. A fé é a mesma, mas as armas, a maneira de lidar podem variar dependendo do desafio. E entendendo também, gente, que os nossos inimigos, é muito importante a gente destacar isso aqui, hoje em dia, né, que nós estamos assim, sendo levantados por Deus como nação contra outra nação, já não é essa maneira de se tratar, mas a gente vê pela palavra que nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, né? Nossa luta é contra o diabo, é contra os demônios, é contra os principados do mal e também as lutas naturais da vida, de viver no mundo caído, no mundo de tantos desafios. Então a gente vai focar nisso, tá? As nossas armas espirituais e também fazer uso dos recursos humanos que Deus nos dá para poder encarar todos esses desafios. E Deus tem nos dado condições, saúde, sabedoria para encarar cada um deles. E sempre com zelo por Deus, sempre trazendo Deus para dentro, né? Senhor, como eu posso te honrar ao lidar com esse problema, ao lidar com essa questão, ao lidar com essa pessoa difícil, ao lidar com essa dificuldade aqui, como eu posso resolver esse problema, mas sem te desonrar? Isso é fundamental. E por fim, a gente falou aqui tanto de consciência ambiental, por último, né? E eu fiquei pensando também em algumas coisas. Além da consciência ambiental que todo cristão deveria ter, porque estamos num mundo criado por Deus, que reflete a glória de um Deus que criou todas as coisas, e devemos ter zelo por aquilo que Ele criou. Isso é básico, né? Cristão que não se posiciona acerca do direito ambiental, da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade, está compreendendo a Bíblia pela metade, né? Não leu toda a Bíblia. A gente precisa ter essa consciência. Mas muito mais do que simplesmente uma consciência ambiental, né, de preservação dos recursos naturais que preservarão a nossa vida, que nos ajudarão para fazermos as coisas que precisamos fazer. Eu quero até limitar um pouco isso, trazer para um âmbito um pouco menor, que é o cuidado com a natureza, no sentido da natureza humana, do nosso corpo, né, da nossa saúde. Cuidar desses recursos naturais, que é a nossa própria saúde, nosso próprio corpo. Como vamos ter força para encarar os desafios, para cumprir a missão, para pregar o Evangelho, para ajudar pessoas, para trabalhar e sustentar nossa família, para resolver e viver sonhos, resolver questões e também alcançar sonhos, realizar projetos? Como a gente vai fazer isso tudo sem saúde física? Então, cuide do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Cuide da sua saúde, vá ao médico regularmente, faça exames
de rotina, cuide da sua alimentação, pratique atividade física. Eu sei que é difícil, eu travo luta com isso, mas desde o ano passado, graças a Deus, eu tenho me conscientizado mais e tenho corrido atrás, né? De abril do ano passado para hoje eu já perdi uns 15 quilos. Então, assim, tenho muito ainda para perder, não é só questão de peso, mas é uma questão de conscientização da nossa saúde, daquilo que o Senhor nos deu para cuidar e que vai nos manter de pé, né? Nos dar força para chegar até o fim e cumprir aquilo que a gente tem que fazer, né? Não perder a guerra por WO, né? Que é quando o pessoal fala quando a pessoa falta, o outro falta ou alguma coisa dá errado e a luta não acontece. Não é vencer a guerra desse jeito, é vencer a guerra lutando, né? Então, mas para lutar tem que ter saúde. Tá bom? É isso. Essas são as aplicações, as lições para as nossas vidas. Se precisarem, revejam. Se alguns de vocês fazem anotações, revejam essas anotações. Espero que tenha edificado muito a vida de vocês. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiver, podem fazer durante, né? Como vocês comentaram aí durante, eu fiquei muito feliz. Mas também se tiverem mais alguma para fazer agora no final, esse é o momento. Eu não sei se a Nilda ainda está na live, mas se tiver, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui também, querida. Podemos finalizar, gente? Então vamos finalizar na nossa live hoje. E eu quero orar hoje, né? Nem sempre eu faço isso, mas hoje eu quero orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque não só compreendemos histórias tão antigas como aconteceu essa fase da conquista dos israelitas, como eles conquistaram a terra que o Senhor prometeu, quais os princípios estavam em jogo, como eles deveriam agir, mas também trazemos para as nossas vidas hoje, Pai, porque enfrentamos também os nossos gigantes, os nossos opositores, enfrentamos lutas, desafios que começam dentro de nós, mas também desafios externos, e para tudo, Deus, precisamos do Senhor. Há gigantes que só o Senhor pode vencer, há lutas, há desafios que só o Senhor pode pelejar e nos dar vitória, Pai. Não está nas nossas mãos. E nós queremos entregar nas Tuas mãos todas as nossas batalhas e guerras e lutas, confiando que o Senhor peleja por nós, que o Senhor é bom e que o Senhor não só faz por nós, mas o Senhor também nos ensina a pelejar com sabedoria, com coragem. O Senhor nos faz ser, o Senhor nos faz viver a vitória antes da vitória final. Nos ajuda, Deus, que a nossa fé seja a nossa maior vitória, que o Senhor nos dê sabedoria diante dos desafios, que o Senhor nos ajude também a sermos responsáveis com a nossa saúde, com os bens que o Senhor nos deu para cuidar, e assim, Deus, a gente possa viver a plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, nos dá foco e nos dá coragem para encarar todos esses desafios. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, muito bom estar com vocês na live de hoje e até a próxima. Tchau.